Eu quero tomar para nossa meditação desta manhã a parábola do lápis, que isto nos leva a entender algo de uma maneira um pouco mais clara. Todos nós somos como um lápis. E a história é mais ou menos assim. Um fabricante de lápis disse aos seus lápis, as 5 coisas que vocês precisam saber antes de eu enviá-los ao mundo. Quem estava falando era o fabricante que havia criado os lápis. Esse lápis sou eu. Esse lápis é você. Então, o nosso fabricante disse as 5 coisas que vocês precisam saber antes de eu enviá-los ao mundo. Sempre se lembrem delas e vocês se tornarão melhores. A primeira coisa é: vocês poderão fazer grandes coisas, mas só se vocês permitirem-se estar seguros na mão de alguém. Esta é a primeira coisa. Agora, é claro, nós somos como um lápis e todos nós, querendo ou não, estamos escrevendo uma história. Agora, o que define o que está sendo escrito não é o lápis em si, mas é a mão que segura o lápis. Então, se nós formos olhar ao longo da história, nós vemos sempre 2 mãos diferentes que seguraram os lápis ao longo da história da humanidade. Já no começo, nós vemos que Caim matou a seu irmão Abel. Então, essa história ficou escrita por este lápis chamado Caim. E se Caim escreveu essa história matando a seu próprio irmão, isso mostra qual era a mão que estava segurando a Caim. E isso você vem viajando ao longo dos anos, você vê Moisés e Balaão vem vindo até que você chega em Jesus e Judas. Jesus mesmo disse: não sou eu quem faço as obras, mas o meu Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele disse: o filho de si mesmo nada pode fazer, mas aquilo que o filho vê o Pai fazer, o filho faz igualmente. Então, nós vemos que aquelas coisas que o homem chamado Jesus escreveu, aquele maravilhoso, fabuloso, espetacular, magnífico lápis chamado Jesus, o que ele escreveu foi baseado na mão que o segurava. Assim como também Judas, o que ele escreveu ao vender Jesus por 30 moedas de prata, ele fez isso por causa da mão que o segurava. Então eu estou escrevendo uma história. Você está escrevendo uma história.
cada homem, cada mulher, cada pessoa que pisa sobre este planeta chamado Terra está escrevendo uma história. E quem define o enredo é a mão que segura este lápis. Esta é a primeira lição. A segunda lição é: vocês experimentarão um doloroso processo de serem afiados de vez em quando. Mas isso é necessário se quiserem se tornar melhores. E o apóstolo São Paulo nos fala neste processo de ser afiados, aperfeiçoados. Em Hebreus capítulo 12, Paulo fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E Paulo diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, Paulo continua dizendo, que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Compreende? Assim, esta segunda lei é necessária. Nós temos que ser corrigidos, treinados, para estarmos sempre bem afiados. A terceira coisa é: vocês têm habilidade de corrigir qualquer mal-entendido que puderem ocasionar. A palavra de Deus é diferente. Deus é diferente de nós. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas nós somos diferentes. Somos meros humanos, nós falhamos, nós erramos. E quando erramos, é bom que a gente compreenda que errou e tenha humildade para consertar. Humildade para reconhecer e dizer: eu errei, me desculpe. Pedir perdão. Esta é a terceira regra. Corrigir o erro. A quarta diz o seguinte: a parte mais importante de vocês sempre estará do lado de dentro. O homem de dentro é que foi redimido, não o de fora. Por dentro, você é perfeito, mas o lado de fora, não.
O erro é que às vezes a gente quer julgar o homem de dentro pelas ações do homem de fora. Você nunca pode fazer isto. Nem pode esperar que o homem de fora seja como o homem de dentro. Você não pode espiritualizar aquilo que é natural e nem tentar naturalizar aquilo que é espiritual. Compreenda as diferenças entre o homem de dentro e o homem de fora. Quinta, não importa a condição, vocês devem continuar a escrever. Vocês devem sempre deixar uma marca clara e legível, não importa o quão difícil seja a situação. Nós não podemos parar de escrever. Paulo nos disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Paulo disse: sede, pois, irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, os lápis, ao ouvirem isto, entenderam e prometeram lembrar-se sempre, e entraram na caixa, compreendendo completamente o propósito do seu fabricante. Nós somos como um lápis. O nosso fabricante é o nosso Pai. E devemos lembrar que fomos trazidos ao mundo não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do nosso Pai. Como diz na oração: seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você fizer a vontade do Pai aqui, Ele nos levará para uma terra onde Ele fará as nossas vontades lá. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.